Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Helena e o tema que vos trago aqui hoje no Psicologicamente Falando são algumas crenças erradas e alguns mitos que existem relativamente à depressão. Efetivamente, estes mitos e crenças erradas perpetuam um bocadinho este estigma acerca da doença e não são úteis para promover o tratamento nem o bem-estar das pessoas. Primeiramente, há a ideia de que a depressão só afeta adultos e esta ideia é errada, porque na realidade a depressão afeta pessoas de qualquer idade, desde a infância à idade adulta avançada. No entanto, efetivamente, alguns dos sintomas podem se expressar de forma diferente. Por exemplo, nas crianças, o humor pode ser mais irritável do que deprimido, enquanto que nos idosos as queixas normalmente são referentes a problemas de memória e podem ser confundidas com quadros demenciais numa fase inicial. E, portanto, também existe mito como a depressão é uma doença de mulheres, embora exista de facto uma maior prevalência da depressão no sexo feminino, esta atinge ambos os sexos. Este tipo de ideias não são úteis e podem criar dificuldades acrescidas ao sexo masculino em procurar ajuda quando necessária. Também existe a ideia de que a depressão é falta de sexo. Efetivamente, as pessoas deprimidas podem apresentar um menor desejo sexual ou menor interesse sexual, mas não é a falta de atividade sexual que é a causa da depressão. Então este tipo de comentários devem ser evitados porque eles não são úteis nem ajudam a pessoa que está a passar por um processo depressivo. Outro comentário que existe frequentemente é que a depressão é sinal de fraqueza e que só os fracos têm depressão. Este comentário não corresponde à realidade e, segundo as estatísticas, 1 em cada 5 portugueses sofre de psicopatologia. Efetivamente, a depressão é a segunda psicopatologia mais frequente em Portugal. Portanto, todos nós podemos vir a sofrer de um episódio depressivo ao longo da nossa vida e isso não faz de nós fracos. Portanto, é importante notarmos que a vida é muitas vezes dura, é muitas vezes difícil, que há sofrimento, há tragédias, há perdas e, portanto, estes acontecimentos percepcionados como negativos podem efetivamente gerar sintomas depressivos. As pessoas não escolhem, de facto, ficarem deprimidas. Eu discordo desta visão. Normalmente o que eu vejo em consultas é que as pessoas são fortes e corajosas e que estão efetivamente a fazer o melhor que podem para lidar com aquela situação. E então elas merecem todo o nosso respeito e não o nosso julgamento. Também há muitas vezes a ideia de que as pessoas estão deprimidas porque querem. E de facto, se isso fosse uma escolha de estar ou não deprimido, certamente que ninguém escolheria estar deprimido. A depressão gera efetivamente muito sofrimento e é atualmente a maior causa de incapacidade no mundo. Portanto, de facto não se trata de uma escolha. E certamente que não diria um amigo seu com uma patologia física, por exemplo, asma, que era uma escolha dele ter asma. Portanto, se calhar não faz grande sentido dizer isso a uma pessoa com depressão. Vamos tentar, em vez disso, arranjar formas de a ajudar. Outro comentário que ouvimos com frequência é que estar deprimida é um pretexto, que as pessoas são preguiçosas, que não querem fazer nada. Na depressão existe frequentemente uma perda de interesse e prazer na maioria das atividades, e mesmo até aquelas atividades lúdicas que anteriormente a pessoa gostava de realizar, agora diz, não me apetece. E de facto, as pessoas não têm culpa de ter este menor interesse e não é por serem preguiçosas, é mesmo assim que a depressão muitas vezes se expressa. E não podemos negligenciar que efetivamente existem quadros ligeiros, moderados e severos e, portanto, há pessoas que vão ter maior impacto funcional que outras. E, portanto, não devemos reduzir as pessoas a esta ideia, pois esta ideia não é útil e não motiva a pessoa a fazer de forma diferente, muito antes, pelo contrário, faz com que a pessoa se sinta mais triste e mais inadequada. Todas estas ideias sobre a depressão constituem mitos, estigmatizam a doença e não ajudam a pessoa que sofre de depressão. A depressão é, na verdade, uma interação complexa entre fatores genéticos e fatores ambientais, ou seja, acontecimentos de vida. E a investigação científica tem vindo a mostrar
o contributo importante das experiências prévias de vida, fatores de personalidade e mesmo até aspectos fisiológicos. A verdade é que as pessoas deprimidas têm muitas vezes uma alteração no ritmo de sono e vigília, ou seja, nos padrões de sono, até nos padrões alimentares, e isto tem um impacto na fisiologia da pessoa. E estas questões, por exemplo, de mudanças hormonais, normalmente os deprimidos até apresentam um nível mais elevado de cortisol, há também mudanças no funcionamento do cérebro, mesmo a nível de neurotransmissores, e portanto isto é de facto uma doença e não deve ser descurada, deve ter a atenção necessária, deve ter o tratamento adequado. E portanto, se conhecer alguém que está a passar por um processo depressivo, interesse-se genuinamente pela pessoa, ouça-a com empatia. Os estudos mostram que só o facto de falar abertamente sobre a depressão já é benéfico. E, portanto, ouça a pessoa, evite fazer julgamentos, evite este tipo de comentários, porque eles não correspondem à realidade e nem ajudam. E, portanto, ofereça-se para ajudar no que puder, não é? Incentive a pessoa a procurar tratamento. Foque o seu discurso na esperança que a pessoa, com a ajuda certa, pode efetivamente melhorar, não é? E, portanto, se lhe fizer sentido, ofereça-se para procurar um psicólogo, para acompanhar a pessoa à primeira consulta. Vamos juntos quebrar este estigma que existe acerca da depressão e que existe acerca da saúde mental. Vamos ser sensíveis ao sofrimento do outro e fazer o possível para o aliviar. Vamos fazer parte da mudança, parte da solução. O meu nome é Helena e até para a semana, aqui no Psicologicamente Falando. Até lá, já sabe, cuide-se com carinho.